Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do AgroMix Especial PEC Nordeste, uma série de programas especiais feita para quem vive o agro com propósito, técnica e inovação. Eu sou Vinícius Augusto Bozo, tenho a alegria de comandar essa série de programas e eu estou aqui com o André Siqueira, economista, mestre em ciências avícolas, doutor em biotecnologia. Ele lidera a AgroMix, referência nacional em nutrição animal e assistência técnica para a avicultura caipira. E ele é também o coordenador do eixo de avicultura caipira do PEC Nordeste, é meu companheiro aqui de toda essa série, né, entrevistando e conversando sobre avicultura caipira. Tudo bem, André? Olá, Vinícius, é um prazer estar aqui novamente para a gravação de mais um episódio do podcast Avicultura Caipira, especial PEC Nordeste. E hoje temos aqui uma satisfação imensa de contar com a convidada que está revolucionando a forma de enxergar a avicultura e o varejo. A Daniela Lacerda é especialista em gestão de pessoas, ESG e marketing de relacionamento, é mentora, palestrante e conselheira, reconhecida por sua trajetória inspiradora no varejo e supermercado. Daniela foi listada na Forbes Under 30 como promissoras, né, uma das jovens mais promissoras do Brasil no segmento de varejo. E eu queria desejar, Daniela, para você que seja muito bem-vinda aqui ao nosso bate-papo. É um prazer imenso. A gente já conversa um pouco pelo WhatsApp, né, desde quando a gente Sim. se falou para convidá-la para participar do PEC Nordeste. E é com muita gratidão que a gente recebe aqui nesse momento de bate-papo, né, para que as pessoas possam entender um pouco do que você vai trazer de informação e de conhecimento para o PEC Nordeste. Seja muito bem-vinda. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui falando um pouco sobre o meu trabalho, já chamando, né, esse público maravilhoso aí de Fortaleza e todos os visitantes da PEC Nordeste para estarem comigo. Agradecer o seu convite, a oportunidade de conhecê-lo, de parabenizar, tá? O seu trabalho e a feira como um todo, porque para mim, como nordestina, é de extremo orgulho a gente ter algo tão revolucionário na nossa região. Para mim vai ser incrível e eu estou disposta aqui a contribuir e ensinar. Essa troca, para mim, é uma oportunidade também de aprender. Ótimo, então. A gente faz, né, trabalha, a gente percebe no seu trabalho e também eu posso falar por mim que a gente imprime muito amor, muita dedicação naquilo que a gente faz, né? E isso, sem dúvida, impacta nas pessoas, impacta, né, nos negócios, e a gente sente muito isso lá na nossa empresa também, e também como coordenador do PEC Nordeste, que é um canal de crescimento, de motivação para as pessoas poderem empreender, né, dentro de uma atividade que é tradicionalmente antiga, e até por isso mesmo, muitas vezes os produtores resistem até às novas práticas, exatamente por achar que porque o pai criou assim, porque o avô criou assim, ele vai permanecer da mesma forma, né? E hoje, cada vez mais, a gente está lidando com aves com desempenhos muito maiores, né, produtivos, seja de carne, seja de ovos, nutrição, sanidade. Então, não dá para tocar essa atividade sem profissionalismo, né? Então, o PEC Nordeste, que vai trazer aí um mini curso e 5 palestras, tem esse ano, né, a satisfação de ter você conosco, porque eu pude entender um pouco da sua história, ler um pouco do que tem de notícias, né, e vejo o impacto positivo que você gerou na sua região. E eu queria começar aqui as perguntas, né, inicialmente, lhe perguntando de onde veio essa inspiração, né? Você já lida no comércio, do varejo, na sua região, e de repente você passou a ser um canal de apoio à comercialização de ovos, seus e de terceiros, mas isso surgiu como? Como é que isso veio? Em que momento surgiu isso, essa iniciativa? Bom, eu tenho uma mente muito inquieta, né, muito curiosa,
E dentro do varejo, eu tive as minhas maiores cases, justamente por entender que o impacto do que é diferente pode gerar novas oportunidades. Você trouxe uma coisa importante aí, as pessoas estão sempre acostumadas a fazer as coisas da mesma forma, principalmente quando elas dão certo. Eu não vim, de uma família varejista, eu não vim de uma família de avicultores, mas o meu pai, ele tem um DNA comercial. Meu pai era um exímio vendedor e eu acredito que eu herdei isso. Eu cresci nesse ambiente de negociar, de fazer essa troca como oportunidade de sobrevivência. Então, aos meus 7, 8 anos ali, eu já brincava de vender, e essa trilha empreendedora veio no varejo potencializar o meu desejo de conhecer a avicultura. Como eu percebia nos canais de varejo que a proteína do ovo era muito vendida, eu vi uma oportunidade de negócio. Então, eu comecei a pesquisar, eu já estava estudando a ESG, que é o ambiental, o social, a governança, como oportunidade também de crescimento com essa nova geração. Quando você lida com colaboradores, quando você lida diretamente com o público ali, consumidor, você tem que entender as novas tendências de mercado. E elas estão mudando mesmo, a todo instante. A geração do meu pai viu o ovo como um produto barato, a proteína barata. Quando não podia comprar carne ou frango, comprava o ovo. A minha geração, a geração dos meus filhos, vê o ovo como uma proteína de saudabilidade, uma proteína de consumo saudável, é totalmente diferente a visão. Então, eu comecei a perceber que existia uma ponte de oportunidade naquilo. E eu fui pesquisar o que é a tendência do mercado global estava se moldando. A gente tem várias cases incríveis aqui, de grandes plays, como a Mantiqueira, que hoje entrou em parceria ali, são sócios da JBS, várias outras cases, como a Faria, que já migra ali para a criação de aves livres. Então, eu vi a oportunidade no negócio de uma forma de gerar economia circular, sempre vi. Acredito que quando o meu vizinho cresce, eu tenho a oportunidade de ter mais renda naquele lugar e mais oportunidade de fazer negócios a longo prazo. E a maior referência que eu tive foi de algumas próprias redes de supermercados europeus que eu visitei. Estava muito em alto o ovo de ave livre, o ovo de ave livre. E eu falei, cara, se for para eu fomentar alguma coisa nova e para a minha geração, vai ser isso daqui. Até porque, quando você começa, com todo respeito aos criadores de aves de gaiola, pegar aquilo de uma forma técnica é doloroso, sabe? Para a gente entender como aquilo funciona. E eu realmente comecei a pregar a oportunidade, a entender que é um mercado também, apesar de ter muito mais custos, mas é muito mais lucrativo se trabalhado da maneira correta. Eu tentei potencializar as minhas forças visuais, de marketing de relacionamento, onde eu sempre estudei e me dediquei, para realmente fazer a diferença naquilo. E eu consegui, porque você, hoje em dia, mostrar para o consumidor que ele está pagando mais caro por aquele ovo, porque ele vai ter muito mais saudabilidade, porque ele está gerando oportunidade através da agricultura familiar. Foi um trabalho assim que há 4 anos eu venho fazendo com muita leveza e com muita verdade. Eu acho que é isso que está conectando a marca Caipirovos. Tudo que tem verdade, eu acho que conecta muito mais. Ah, excelente, Daniela. Então, dentro desse cenário, assim, eh, eu lido também aqui no Ceará com comunidades, com associações, e também tenho conhecimento, inclusive presencial, de regiões onde o cooperativismo é muito mais forte do que aqui no Nordeste. Talvez por uma questão histórica de colonização, mas a gente percebe que é menos fortalecido, digamos assim,
o cooperativismo aqui. Então, diante disso e sabendo que você, no projeto Caipirovos, envolve produtores de associações, cooperativas, quais foram aí os desafios que você enfrentou para acessar essas pessoas, para mostrar que o caminho de comercialização através do seu esforço era uma alternativa interessante para eles? Como é que foi esse convencimento, digamos assim, né, de, eh, de tratar com o produtor e do Sim. produtor vinculado à entidade, né, associação ou cooperativas? Então, esse trabalho ele começou potencializando primeiro a nossa marca, como eu te falei, eu tentei criar relacionamento com a minha marca. Alguns produtores começaram a perder força no ponto de venda, então começaram a ficar curiosos, né? Me perguntando se nasceu bem orgânico, se eu tinha a possibilidade de ajudar ele a melhorar a marca dele, enfim. E aí, quando um ou dois começou a me questionar isso, eu comecei a entender as dores deles. Quais são as dores da maioria dos produtores? São exímios produtores, mas a parte comercial cada vez mais enfraquecida. Não tem força para fazer uma embalagem, não tem força para ter a logística. Então, tudo isso para eles era um custo que eles não conseguiam driblar e brigar comigo. Quando eu desenvolvi o projeto para que a gente pudesse fortalecer as comunidades locais, que aqui a gente chama de fundo rural, né? Eu já fazia um trabalho dentro do varejo, com geleias, com produtos de agricultura familiar. Eu falei, olha, vou pegar essa ideia que deu super certo, que eu tive a oportunidade de ouvir pessoas falando, eu comprei uma geladeira porque você botou meu produto no seu supermercado. Então, assim, eu vi a força daquilo como uma potência também para a avicultura. E aí me reuni com um grupo, né, que já me vendia produtos para o supermercado e falei, olha, eu acho que a nossa ideia é legal, a nossa ideia é forte, eu tenho uma boa comunidade e vamos fazer isso aqui com vocês. E aí começou organicamente, a gente fazia um trabalho ainda tímido. Hoje a gente já tem mais de 152 agricultores cadastrados junto à Caipirovos. Desses 152, 6 são cooperativas, né, aqui locais, que a gente chama do Portal do Sertão da Bahia. Então, o que é que gera de impacto? Gera impacto social, gera impacto de visibilidade e oportunidade de entender empreendedorismo, porque hoje, dentro do nosso grupo, a gente explica a ele a força de poder comprar embalagens com a gente, de poder fazer o produto dele circular junto com o nosso marketplace e gerar lucro para eles. Que às vezes alguns engessados ainda achavam que não, ela quer ganhar em cima do meu trabalho, né? Em cima do meu esforço. E não é a potência da Caipirovos você entender que às vezes o custo que você está pagando mais de entrega, de logística, nota fiscal, enfim, tudo que você tem ali dentro, robusto dentro da sua operação, vai te dar menos trabalho, menos dor de cabeça e a oportunidade de crescer, porque já existia aqui dentro desses grupos alguns que perdiam a produção de uma semana porque os ovos ficavam vencidos, estragados, eles não conseguiam colocar no ponto de venda. Então, as oportunidades que foram geradas positivas engajaram eles a contarem um para o outro e aí foi crescendo. Então, isso para mim foi importante, embora hoje a gente lida com outros problemas, e aí você só vai entendendo as coisas ao decorrer, né, do percurso empresarial. Alguns são mais voltados ali pelo oportunismo. Por exemplo, a gente teve essa alta do ovo agora. Alguns saíram do marketplace achando que eu posso ganhar mais e sozinho agora. E aí, o ovo depois baixou de novo, já estão querendo voltar. Então, assim, são oportunidades e fraquezas que você só vai entendendo no decorrer do processo. O bacana, que eu acredito muito, né, que a gente está se moldando para isso, é a questão da ração, que eles reclamam muito do custo alto, às vezes, da ração. Então, a gente está tentando buscar
uma solução para isso com outros parceiros, para que a gente fortaleça também essa parte operacional deles, que não era não era algo que eu visava na Caipirovos, mas que hoje eu vejo como uma fraqueza e vou transformar essa fraqueza numa oportunidade. Eu ia até traçar, antes de você falar sobre ração, eu ia até traçar um paralelo com a ração, né? Porque aqui a Agromix, ela é o foco, você está numa ponta, né, da cadeia produtiva, que é o final dela, que é a comercialização, e nós estamos no início dela, né, onde a gente produz a ração, fornece os pintos, assistência técnica, vacinas, equipamentos, tudo. Então, a gente está bem no início, né? E somos, obviamente, um grande fomentador da atividade, através do conhecimento, de palestras, enfim. A gente também tem. Eu entendi, entendendo o que você falou em relação ao produtor, achar que você vai explorar ele e ganhar em cima dele, e no final das contas nem é, porque tem que colocar no lápis, e a ração é a mesma forma, né? É, a análise de fazer ração ou comprar ração pronta tem que levar em conta várias outras questões. Não é somente o preço da matéria-prima que compõe 1.000 quilos de ração comparado com o preço que a gente vende lá, porque existe toda uma gestão, aquisição de matérias-primas de qualidade, tem o próprio processo de fabricação, os investimentos necessários para você fazer uma ração de qualidade, principalmente para a poedeira, né, que exige um balanceamento perfeito dos nutrientes para Sim, que a produtividade daquela ave seja o máximo possível. Então, muitas vezes a análise do produtor olha o preço da matéria-prima e compara com o preço que a gente vende. Mas, no final das contas, existem outros custos que precisam ser considerados, né, de aquisição de matéria-prima de maior volume para ter preço, a própria fabricação em si, que o processo em si, você tem perdas ao longo do processo, a própria manuseio da matéria-prima, a possibilidade de erros, né, que possa existir. Então, sim, é, muitos produtores, a grande maioria que a gente atende, compra a ração pronta, exatamente por focar no manejo, focar na produtividade, na gestão da sua granja e não se preocupar com a nutrição. E a gente imaginando que se você tivesse na outra ponta, resolvendo a parte comercial, o produtor teria o foco dele determinado exclusivamente a produzir bem, né? Então, dentro de uma situação que o lucro ele existe por uma soma de esforços, a, o manejo, né? A produção, ela é, sem dúvida, a principal etapa do processo, né? É produzir bem feito, com qualidade desde o início do alojamento, com a aquisição de animais de um padrão genético bom, uma nutrição boa, sanidade, enfim, todos esses aspectos. Então, a gente procura lá na empresa é, investir tempo no atendimento do cliente, proporcionando conhecimento para ele. Porque ele só vai crescer se ele produzir bem e ganhar dinheiro, e ele também pode espelhar outros produtores a quererem fazer o mesmo, né? Então, a gente realmente tem um diferencial na empresa de promover, transbordar esse conhecimento que a gente tem para o produtor conseguir ganhar dinheiro e ter sucesso na atividade. Então, eu queria puxar aqui você falou rapidamente, mas qual o diferencial do produto no mercado, né? Você tem uma condição de um entreposto de ovos que garante ali a qualidade, né? Tem uma ovoscopia, tem higienização, embalagem, rotulação, e tem também a rastreabilidade. Explica um pouquinho, né, esse processo, né, de controle de onde vêm os ovos, como é que é o processo dentro do entreposto que garante essa qualidade e a rastreabilidade, caso haja necessidade de saber de onde veio aquele ovo, como é que você consegue saber que foi do produtor A ou B?
Então, hoje o nosso principal foco é justamente essa qualidade, né? De estar levando para o nosso consumidor o que foi feito lá no início da Caipirovos. Nos galpões do meu sítio, que a gente tinha todo o cuidado. Eu vou ter o meu trabalho no início da Caipirovos, eu voltei o meu trabalho no início da Caipirovos totalmente para a questão da sustentabilidade, ecossistema, criação de aves livres. E quando eu comecei a buscar produtores, a gente entendeu no meio do caminho que era necessário também ter a nossa equipe técnica, uma veterinária responsável para que a gente levasse para o consumidor toda a segurança que foi feita ali no início da marca. Então, hoje a gente conta, eu acho que assim como você se preocupa muito ali no sistema de qualidade, do operacional, a gente também tem as nossas visitas técnicas marcadas, a gente tem ali a nossa rastreabilidade voltada para onde aquele produtor está comprando a ração, qual a ração que ele está utilizando, dentro do nosso ecossistema comercial, digamos assim, temos parceiros fixos, né, que garante o remédio, a vacinação. Então, a gente se preocupou em criar essa rede de apoio para esses produtores, para que eles mantivessem essa qualidade e essa oportunidade de ter realmente conhecer o que é uma cadeia produtiva com responsabilidade e, acima de tudo, que levasse qualidade para o consumidor que a nossa marca garantia. Os nossos viveiros hoje têm o selo, que a gente fala, né, o selo Caipirovos, que é um sistema onde a gente se preocupa com a vacinação desde o início das pintainhas, até as últimas vacinas, questões medicamentosas estabelecidas pela nossa veterinária. Então, tudo isso dentro do nosso marketplace é oferecido pela Caipirovos e não tem custo. A gente não chama o produtor e fala assim, você vai pagar, porque a minha veterinária, o meu agrônomo, ele vai lá essa semana. Não, tudo realmente feito pelo nosso marketplace, porque assim a gente garante essa oportunidade de realmente conhecer, de realmente se preocupar com a produção. E a parte comercial realmente fica focada comigo, especificamente, e mais umas 3 pessoas ali que estão hoje junto comigo, porque graças a Deus cresceu o nosso negócio. Oh, maravilha, escutar isso, viu? Porque isso pode ter certeza que vai servir muito de inspiração aqui para outras situações que possam ser desenvolvidas, inclusive aqui no Ceará, né? A gente já conversa sobre isso, de como é que a gente Sim, pode eu acho contribuir que com vocês têm um campo você, muito forte. e como é que você pode contribuir conosco, já que a gente está nas duas extremidades da cadeia produtiva, né? Então a gente tem muito a somar um com o outro. É, nessa questão da inovação, tá? Você vai abordar no PEC Nordeste um tema, o título da palestra é Avicultura 4.0, como o marketplace impulsiona a economia circular e gera valor sustentável. É, que tipo de práticas que a inovação e a tecnologia contribuem para a gestão do seu negócio ou para a produção em si? Você tem algum exemplo que possa trazer aqui para a gente? Com certeza, eu sou uma fomentadora, né? Já tive startup, já me voltei muito para o conhecimento tecnológico em diversas fases da minha vida. Como eu disse aqui no início para vocês, o mover do conhecimento transformou os meus negócios e como alguém que está em constante busca, eu via através da inteligência artificial uma oportunidade de ajudar os nossos produtores. Então, hoje a gente tem uma IA integrada em parceria com os nossos produtores, que ajudam ele a minimizar custos, buscas dentro da operação deles. A gente tem o nosso canal de relacionamento direto com o consumidor, onde eles conseguem rastrear
os locais, os pontos de venda mais próximos, conhecer a produção daquele parceiro. Tudo isso gera para a gente um impacto positivo, porque o consumidor ele está cada vez mais buscando informação. As redes sociais, as mídias sociais dão esse poder para o consumidor. Então, ele quer, olha, esse ovo aqui que eu estou comprando é de seu João, é de Dona Maria, né? Essa dinâmica do dia a dia, de buscar uma receita saudável. Então, a tecnologia como toda, ela tem que ser usada como oportunidade. E na avicultura não é diferente. Às vezes você pensa assim, ai, meu Deus do céu, vender ovo, pelo amor de Deus, é ovo, todo mundo compra, todo mundo vai consumir de qualquer jeito. Mas tem uma coisa que me incomoda bastante, e assim, é uma cultura brasileira, na verdade, é de como a gente não se preocupa com as marcas. Repare, eu vou trazer um exemplo aqui voltado do varejo, mas repare que toda marca que se potencializou em fazer brand, em fazer marca, ela teve durabilidade dentro do nosso país. E vou dar um exemplo aqui bem comum, que todo mundo vai entender o que eu quero dizer. A Bombril, gente. A Bombril é uma marca que atravessou gerações, atravessou o conceito de lã de aço, que a maioria das pessoas usam para outras lãs de aço, o poder do Bombril. E quando você faz isso de uma forma fortalecida, você consegue derrubar até problemas maiores, como a Bombril já teve recuperações judiciais aí umas 2 ou 3 ao longo de sua vida empresarial. Então, e a marca continua consolidada. A Bombril já parou de produzir vários anos a sua fabricação e mesmo assim continuou potencializada. Então, a minha visão com a Caipirovos é justamente levar para o consumidor a referência de que ovo não é tudo igual, a gente fala muito isso, é o nosso slogan. Quem está assistindo que não começou a atividade ainda, tem vontade de fazer e nunca deu aquele passo, o que é que a gente conta para essa pessoa? De conselho, de orientação para quem tem propriedade rural e não utiliza, ou subutiliza, ou pode ter atividade da avicultura caipira paralelamente à atividade que já existe, que é muito comum, e isso até para otimização de custos, né? A própria mão de obra que a atividade da avicultura exige, ela não é intensiva, né? Então dá para algumas horas do dia dividir com outros tipos de atividade. Então, o que é que você poderia falar aí de incentivo ou de orientação para essas pessoas? O mercado de avicultura como um todo, eu acredito que cresce cada vez mais, não somente porque, como eu disse aqui para vocês, porque o ovo é uma proteína barata, mas porque a gente modificou, a gente está falando de uma nova geração, uma geração Z, uma geração alfa, informada. E se você tem uma propriedade, como eu tinha um sítio ali em desuso, né? E você hoje tem a possibilidade de ter empresas como a sua, a Agromix, que dá toda uma assistência, né? Que eu costumo falar que é um ecossistema de oportunidades. A tentativa é o primeiro passo para o sucesso. Eu falo como alguém que eu não conhecia nada de avicultura. Eu era uma consumidora de ovo e uma empreendedora curiosa. E eu sempre falo que, às vezes, a gente perde a chance de ganhar mais porque a gente está esperando oportunidades. E a oportunidade não existe, a gente aqui cria as oportunidades. Eu fui uma case gigante dentro do varejo, sou uma case hoje dentro da avicultura porque eu me dei a possibilidade de arriscar. Então, é um risco que eu posso falar com segurança aqui para vocês, um risco muito pequeno, porque é um risco que, se você tem parceiros como o seu, se você tem parceiros como a Caipirovos, para transformar e te dar a oportunidade de minimizar o seu trabalho, né, e te dar ferramentas técnicas, sem sombra de dúvidas, é um segmento que vale a pena você conhecer. Eu quero aproveitar e convidar as pessoas até para entenderem um pouco do processo, de como funciona com segurança, com margens de oportunidade mesmo, para conhecerem, para assistirem a palestra, tá? Para conhecerem um pouco do nosso projeto, tem o nosso site, caipirovos.com.br, onde a gente faz o cadastro do produtor, onde a gente assiste ele nas primeiras demandas ali da criação.
E isso potencializa não só o mercado financeiro, mas também potencializa o segmento de aves de postura, que cresce, isso é um dado mesmo, em média aqui dentro do estado da Bahia, me referindo, tá? Uma média de 3 a 5% a cada mês. Por quê? Justamente pela demanda e pela oferta, que está cada vez maior. Então, vale a pena você se movimentar aí, conhecer um pouco sobre esse segmento e realmente buscar oportunidades de receita através dele. Maravilha, Daniela. Foi muito boa aí a sua abordagem. E aí você falou do PEC Nordeste. Você está vindo para cá agora no início de junho para o PEC Nordeste também por um outro motivo, né? Você tem uma participação como palestrante no encontro de mulheres. Então eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso e, e falar um pouquinho do papel da mulher, né? Você realiza palestras no Brasil, é sempre convidadas para estar em eventos de segmento. É, fala um pouquinho dessa tua atuação e como é que você enxerga o seu papel nesse setor tradicional, como é o do agronegócio. Eu vim do varejo e o varejo realmente impulsiona muito o papel masculino, né, até por questões de hereditariedade. E quando eu migrei para a avicultura, comecei a entender da avicultura, eu vi a possibilidade de mostrar realmente a força de líder que eu já tinha dentro do papel feminino no varejo, também na avicultura. Então, eu gosto desse protagonismo. Hoje eu vejo muito mais mulheres dentro da avicultura do que dentro do varejo, mas ainda é tímido a maneira de comunicar, de se posicionar. É como se o papel da mulher na avicultura ainda fosse secundário, como se existisse ainda um pouco de timidez ou talvez vergonha, né, em dizer que é produtora, que tem aves. E eu até gostei desse último movimento que existiu nas redes sociais, da força da ave, né? Do preço dos ovos quando subiu, enfim, fizeram vários memes, várias brincadeiras, porque eu comecei a enxergar as mulheres com mais coragem de dizer, olha, eu sou produtora, eu produzo ovos, eu tenho aves de postura, na minha casa, 200, 300 aves, não importa. A força e a visibilidade da mulher, ela tem que estar em evidência. E eu acredito muito no empoderamento através do trabalho, através da edificação, de transformar. Esse é o verdadeiro empoderamento feminino que a gente tem que pregar e potencializar no nosso país. E eu estou nessa busca constante de mostrar que a mulher, ela realmente pode estar em qualquer lugar, desde que ela se posicione. Não existe isso de ser igual ao homem. Estamos literalmente em papéis diferentes, somos diferentes, mas a nossa capacidade não é menor. Então, eu acredito que a nossa criatividade, a nossa força de comunicar, a nossa maneira muito mais cuidadosa do que os homens, é algo que tem que ser levado em consideração em qualquer segmento, e dentro da avicultura não tem que ser diferente. Então, eu espero que o nosso cenário lá da PEC Nordeste tenha um público extremamente feminino. Isso, para mim, é motivador. Dentro do nosso marketplace, eu posso dizer hoje que está meio a meio. Tem muitas mulheres que são chefes de família, que sustentam seus filhos através da avicultura. Isso, para mim, é de extrema importância, tanto que eu quero começar a série já contando a história de alguma mulher. Então, espero vocês. Para mim, vai ser uma honra dividir conhecimento, transformar e não só ensinar, aprender, ouvi-los. Isso, para mim, é o mais importante, é o que gera bagagem. Pô, maravilha. E eu acho que vai ser inspirador realmente. E na sua apresentação eu li que você tem um reconhecimento pela Forbes, né, de destaque empreendedor. Então eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, né, como é que se deu esse reconhecimento e principalmente que impacto isso traz também, né? Você como uma liderança feminina, né? Que isso
é muito notório, né? Essa é um reconhecimento de uma entidade, de uma revista, né? Que comunica isso mundialmente. Então, é muito valoroso. Parabéns, né? Primeiramente por isso. Obrigada. E aí, como é que se deu esse processo de estar lá na Forbes seu nome e o que é que, em função disso, o que é que aconteceu a partir disso, né? Você ser reconhecida dessa forma causou quais impactos? Bom, o reconhecimento é diferente do holofote. Eu acho que a Forbes trouxe o holofote, mas o meu reconhecimento, eu posso dizer que já veio da transformação social que eu tive a oportunidade de gerar. Um exemplo é uma loja de 3.000 metros que a gente fundou em plena pandemia, gerando 5.000 empregos diretos, histórias que eu pude ouvir. Ali foi o meu reconhecimento. A Forbes, ela gerou o meu holofotes, mas como você trouxe aqui, é uma revista mundial. Então, o que é que isso gera nas mulheres? Poxa, se aquela menina ali, que não tinha nada, que cresceu, que veio de baixo, conseguiu chegar, eu também posso. Então, esse holofote me deu a oportunidade de gerar ainda mais desejo, a outras mulheres de eu posso também. Então, através disso, eu tive a oportunidade de ser chamada para Oxford, na Inglaterra, de escrever um artigo, de falar para alunos, professores, o quanto é transformador o empreendedorismo em qualquer segmento, o quanto a força motora do empreendedor é capaz de gerar de impacto positivo na vida das pessoas. E isso, para mim, sem sombra de dúvidas, é um legado. Um legado para quem? Para os meus filhos, que futuramente vão crescer e vão entender a força do meu trabalho, não porque eu estava na revista, mas o impacto positivo que isso gerou dentro da minha cadeia de proximidade, porque eu quebrei barreiras, né? Eu vim de uma família muito humilde, meu pai era um comerciante, assim, que viveu para tentar dar bons estudos para os filhos, eu e mais um irmão, e eu fiz do limão a limonada, se assim eu posso dizer, e realmente transformei a vida da minha família. Eu quebrei uma barreira de pobreza. Minha avó era uma mulher analfabeta, minha outra avó vendia produtos dentro de feiras, restos mortais de bichos numa feira. Então, assim, eu quebrei uma geração ali de mulheres limitadas e mostrei a força que nós mulheres temos quando nos dedicamos e quando somos capazes de mostrar realmente quem somos sem ter medo. Daniela, eu estou encantado aí com o seu depoimento, com a sua força de querer impactar. A gente agradece muito aqui a tua participação. Eu queria Obrigada. deixar aqui aberto o finalzinho para você reforçar o convite de ao público a comparecer no PEC Nordeste do dia 5, 6 e 7 de junho, né? A sua palestra vai ser no dia 6. Aliás, a programação da avicultura caipira, das 5 palestras, todas são no dia 6. E no dia 5 vai ter um mini curso que vai ser ministrado pelo professor Valber Siqueira, da Universidade Estadual do Ceará. Então, muito obrigado por compartilhar conosco as suas experiências, a sua visão de futuro, o que lhe motiva, né, para estar desempenhando esse trabalho. E eu deixo as últimas palavras para você reforçar aí o convite e encerrar a nossa participação nesse podcast. Assim, para mim foi uma honra e ir agora para falar de avicultura, para mim é uma honra e principalmente, gente, eu quero muito que assim, pelo menos metade do nosso auditório seja de mulheres. Eu quero mostrar e potencializar a força da mulher dentro do agronegócio, dentro da avicultura. Espero vocês, não percam a oportunidade de fazer algo diferente, de potencializar o seu produto e realmente se posicionar verdadeiramente dentro do seu negócio. Então, aguardo vocês. Daniela, a sua palestra para as mulheres vai ser antes ou depois da avicultura? Depois, Ou nem dá para convidar, né?
Se fosse antes, aí dava Ah, certo. Tu levava todo o teu público para assistir a sua outra palestra. pois é, mas vai ter online, né? Vai ter, depois vai ficar gravada essas palestras? Não, no PEC eu acho que não. Acho que não. Só se Ah, você mandar gravar. Mas de repente ia falar com a FAEC para informar, né, ao público feminino que vai ter a sua sim. palestra, duas palestras, né? Aí Oh, realmente vai, pode vai ser. é uma boa estratégia. Mas olha, muito obrigado mais uma vez. Obrigada mais uma E vez estamos também. aqui encerrando mais um vídeo, um podcast da série Avicultura Caipira, especial PEC Nordeste. Obrigado. Daniela, muito obrigado pela sua participação e por compartilhar tanto conhecimento aqui com a gente. Bom, e se você deseja se aprofundar nessa área, então você precisa assistir a palestra da Daniela, que acontece no PEC Nordeste, no dia 6 de junho, às 3 horas da tarde. As inscrições já estão disponíveis no site do evento ou acessando aí o QR Code que aparece aí na nossa tela. Você aponta o celular e já cai direto na página de inscrição do evento, tá? Não deixe de se inscrever. Ainda vem muita gente boa por aqui nessa nossa série de programas especiais Agromix no PEC Nordeste. Então, não perca, acompanhe o YouTube do Agromix, acompanhe o YouTube do PEC Nordeste e veja os outros episódios. Até o próximo!